Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar continuidade ao assunto que nós iniciamos no vídeo anterior. Iremos dar continuidade, na verdade, falando acerca de alguns aspectos do tema do sermão, certo? Antes eu quero dizer, porque eu quero aqui fazer um comentário. Muitas das vezes a gente talvez pense, né? Eu não tenho vocação para pregação, eu não sou pregador. Olhe, quando a gente pega os últimos discursos de Jesus, tanto em Mateus quanto em Marcos, Marcos 16, por exemplo, 15, Jesus diz assim: Ide e pregai o meu evangelho, né, em todo o mundo, a toda criatura. Então nós vemos que pregar é imperativo à igreja. É uma obrigação, é um dever, é uma responsabilidade nossa. Então, ainda que eu não tenha o dom de pregar, ainda que eu não tenha a técnica de pregar, eu tenho o dever de pregar o Evangelho. É um dever meu de proclamar o Evangelho. Podemos dizer que uma das principais atividades da igreja em relação ao reino de Deus é pregar o Evangelho. É claro que há pessoas que têm o dom natural da palavra e têm o dom espiritual dado pelo Espírito Santo que lhes capacita a ter uma boa desenvoltura em púlpito. Claro, quem tem o dom é mais fácil. Talvez ele peque mais, porque eu tenho visto isso, irmãos. Olha, eu tenho visto isso. Com todo respeito, tem um irmão em nossa igreja que, para mim, é uma das pessoas que mais eu vejo desenvoltura em púlpito. E ele prega muito bem. O que falta a ele, eu já conversei com ele, são elementos teológicos para aprofundar-se em determinadas passagens ou pregação, né? Algumas referências que, sem dúvida alguma, aprofundaria a mensagem dele, como também a questão de alguns elementos homiléticos. Isso não vai tirar, mecanizar ou tirar a naturalidade, a capacidade espiritual que Deus deu a ele, só vai aperfeiçoar. Paulo, ele aconselha Timóteo a despertar o dom, aperfeiçoar o dom. Isso é algo nosso, de nossa responsabilidade. O dom é dado, o desenvolvimento é nosso. Então, eu acredito que todos podem sim ser um grande pregador, uma vez que é algo primordial à igreja, desde Cristo, a igreja primitiva, e a nossa igreja, a igreja atual. Então, levem a sério as informações que vocês estão recebendo aqui, que são informações que irão melhorar e, além disso, aperfeiçoar, para que vocês possam transmitir a mensagem de modo objetivo, claro e, acima de tudo, eficiente. Ok? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu quadrozinho. Aqui. Diminuir aqui. Então, ó, eu vou ser bem rápido nessa aula. A outra ficou um pouquinho extensa, mas está aqui. Formas de temas. Né? As formas de temas que eu tenho. Que tipo de temas eu posso construir e desenvolver para uma mensagem? O primeiro tipo de tema, ou o primeiro tipo não, a primeira forma de tema é o que nós chamamos de forma lógica. Essa forma lógica diz respeito a um pensamento completo por meio de uma afirmação. Essa informação está no módulo de vocês. Então, o tema de forma lógica é aquele tema que apresenta um pensamento completo, claro, dentro de uma frase completa que resume, né, tudo aquilo que vai ser trabalhado no sermão, tudo aquilo que vai ser apresentado e desenvolvido.
Geralmente, esse tipo de tema, ele é construído em tom de afirmação, conforme está aqui, em tom de afirmação. Porém, ele é um resumo do que vai ser tratado, ele é um resumo do que vai ser abordado, conforme está no módulo de vocês, lá na página 64, está aqui. Ó. Na página 64 diz assim, ó, é aquela forma que implica a apresentação de um pensamento completo. É claro, de modo resumido. Então, é um tema feito sob a forma de afirmação, certo? Então, esse tema ele pode ser uma frase que encerra claramente a ideia principal do sermão, né? Pode ser direto e afirmativo. Por exemplo, baseado em 1 João 2:1, nós temos aquele texto que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E aí, como eu poderia produzir um tema de forma lógica? Por exemplo, Jesus Cristo, uma declaração, uma afirmação que vai resumir o conteúdo. Eu posso Jesus Cristo, o advogado dos crentes, conforme está no módulo. O Cristo, o fiel advogado. O Cristo, um advogado acessível no céu, porque ele diz que está ao lado do Pai. Então, nós vemos que o tema de forma lógica é aquele que apresenta uma frase de pensamento completo, em forma de afirmação, seja direta, seja indireta ou a partir de uma declaração. Ok? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, 1 João 2,18. O texto diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos desenvolver aqui um tema de forma lógica, uma declaração, um pensamento completo. Ó, a chegada. Deixa eu ver aqui. A chegada do anticristo. Ó, a chegada do anticristo no mundo. Eu posso muito bem ter um tema aqui de forma lógica, né? Uma frase que encerra um pensamento completo, porém resumido. Não estou aqui no tema apresentando tudo que eu vou desenvolver, né, no corpo do sermão. Mas o meu público, né, de repente, irmãos, hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: a chegada do anticristo no mundo. Então, é sobre esse assunto que nós iremos falar. Então, eu estou afirmando que o anticristo está chegando no mundo, ou que a sua hora é chegada. Entendeu? Ou eu posso, por exemplo, de uma forma, se eu não quiser pegar o elemento aqui, o anticristo, eu posso colocar também aqui, deixa eu ver aqui, eu estou dando um exemplo da forma lógica, que é um pensamento completo, conforme está aqui, ó, pensamento completo em forma de afirmação, é uma declarativa, uma afirmação. Então, estou afirmando que o anticristo está chegando no mundo. Entendeu? Ó, já é a última hora. Eu tenho aí uma frase curta e é um tema. Esse tema nós iremos ver que é um tema também enfático, né, por meio de uma frase muito curta que resume um pensamento completo. Mas aqui nós temos em forma, de uma forma lógica, através de uma declaração. Uma frase completa, de pensamento completo, e resume, de certa forma, o que a gente vai falar no sermão. O outro tema é o tema
de forma retórica. A gente sabe que a retórica diz respeito às regras que envolve o discurso, né? Que envolve o discurso público, as regras que norteiam, que orientam. Então, que seria um tema de forma retórica? E aquele tema que está muito mais preocupado em resumir ou apresentar, até mesmo às vezes até em uma palavra ou duas ou três palavras, não precisa ter um pensamento completo, não precisa, mas ele é muito mais curto e muito mais resumido. Por exemplo, vamos pegar aqui os mesmos exemplos de um tema em forma lógica e vamos aplicar, baseado no texto de 1 João 2,18, e vamos aplicar, né, dentro da forma retórica. Então, como seria? Por exemplo, ó, a última hora. Perceba, gente, eu tenho aqui um tema, a última hora. Irmão, mas isso parece muito um título, depende. Se você não mencionar os elementos deste assunto no corpo do seu texto, então de fato vai ser um título. Mas de repente eu vou apresentar sinais, primeiro ponto, sinais da última hora, sinais que marcam que nós estamos vivendo a última hora. Segundo ponto, principais acontecimentos da última hora. Terceiro ponto, a manifestação do anticristo na última hora. Perceba que eu fiz menção ao assunto em todo o corpo do meu sermão. Então não é um título, aqui seria o tema. Agora é um tema de forma retórica. Não temos aqui um pensamento completo, né? Mas apenas uma declaração assim resumida do que vai ser tratado no sermão. Se fôssemos pegar, por exemplo, aqui, ó, o anticristo. O anticristo seria um tema. E aí eu vou abordar o anticristo. O tema, eu vou falar hoje sobre o anticristo. Esse é o tema. Mas veja que a diferença do primeiro é que eu tenho uma frase completa, um pensamento completo, que resume o que eu irei falar, porém em tom, em forma de afirmação. A última hora, eu não estou afirmando nada, gente. Da mesma forma que, é, é, que eu não estou afirmando, nem estou declarando, nem estou afirmando, e não é uma frase completa, não é um pensamento completo aqui. A última hora, o anticristo. Então, para que vocês possam entender, eu coloquei esses exemplos aqui para que vocês possam pegar. Então, eu tenho aqui forma lógica e eu tenho aqui forma retórica, certo? Então, são essas duas formas de tema que eu tenho para desenvolver. Estou desenvolvendo uma mensagem, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu um assunto, e aí a pergunta que eu faço, de que maneira eu vou apresentar esse tema ao meu público? Vou apenas usar um tema retórico, uma frase muito curta, pensamento incompleto e bem resumido, ou eu vou usar um pensamento completo, vou estabelecer uma frase grande, uma frase completa, que resume também, não vai contar tudo, mas pelo menos apresenta uma afirmativa na construção do tema. É isso que nós devemos nos perguntar em relação ao tema, ok? Vamos lá. Iremos falar agora sobre. Eu espero. Gente, treine. Não adianta vocês assistirem às aulas, ler o material, se não praticar. Começa a praticar, pega um texto bíblico e tente ver aí essas regras, essas orientações e aplicar. Pegue um texto, por exemplo, Romano 1,16, que diz que Paulo diz: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para que todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, segundo do grego. E aí eu vou desenvolver aqui dois temas, um retórico e um de forma lógica. Um na forma retórica e outro na forma lógica. Na forma retórica eu poderia colocar o poder do evangelho. Ainda, na verdade, não seria retórico, né? Eu poderia colocar na verdade, eu poderia sim colocar o poder do evangelho, porque eu não estou afirmando nada, estou afirmando que o poder do evangelho
ele é poderoso, mas não é um pensamento completo, não é? Agora, se eu fosse, por exemplo, desenvolver um tema de forma lógica, eu colocaria o Evangelho e os seus principais efeitos na vida de alguém. O texto diz salvação, né, transformação e tudo mais. Então, ó, agora nós iremos falar sobre os tipos de temas que temos. Existe 5 tipos. Veja, 5 tipos de temas. Eu tenho um tema que é chamado de enfático, por isso que eu falei, parece muito com retórico. Geralmente ele é muito curto, em forma de uma palavra ou frase. No módulo de vocês tem alguns exemplos, gente. Está muito bem trabalhado o módulo, porque ele vem com alguns exemplos. Por exemplo, ele está aqui o exemplo da fé, de Hebreus 11:1, que seria um tema enfático, a fé. E ponto final, a fé. Por exemplo, lá em 1 João 2:1, quando fala que Cristo é o advogado. Jesus, o advogado. Pronto. Eu teria um tema enfático, né? Se eu pegasse Mateus capítulo 11, versículo 28, os 3 caminhos. A verdade, aliás, se eu pegasse João 14:6, né? Os 3 caminhos. A verdade, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tenho aí um tema enfático, que geralmente é uma frase curta, às vezes uma palavra, 2 palavras, que resume de uma forma bem prática o assunto que será abordado no sermão. Mas há também um interrogativo, esse aqui é um dos mais fáceis e um dos mais usados. Uma frase interrogativa, em forma de pergunta, em forma de indagação. É importante ressaltar, veja só, eu vou aqui abrir um espaço para mostrar para vocês, veja só. Vamos lá, mostrar de forma prática. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia. Para escolher um texto. Veja só. Vamos desenvolver aqui rapidamente uma estrutura baseada num tema interrogativo. Vou pegar um texto bem fácil, um texto que todos nós conhecemos. Vamos pegar Mateus capítulo... vamos pegar João capítulo 14. E vamos pegar o versículo... Versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu vou estabelecer um tema, né, baseado em forma de interrogação, em forma de pergunta. Quem é Jesus? Veja. Quem é Jesus? Esse é um tema. Esse não é um título, é um tema. Eu quero responder, eu tenho que responder essa pergunta no corpo do sermão. Se eu vou utilizar, gente, se eu vou utilizar um tema interrogativo, então eu tenho que responder essa interrogação, essa pergunta, essa indagação que foi estabelecida no tempo. Quem é Jesus? Baseado no texto de João capítulo 14. Primeiro, eu colocaria, ponto, ele é o caminho, ok? Ele é o caminho. Segundo, ele é a verdade. E terceiro, ele é a vida. Tá aí. Então percebam. Um exemplo claro, com um texto que todo mundo conhece. João 14:6.
Se o meu tema ele é interrogativo, então inevitavelmente, é inevitável, não tem como. Se eu falei na primeira aula que o tema é o princípio norteador, é o princípio que orienta a estrutura do sermão, então se eu tenho um tema que é interrogativo, gente, logo o corpo, tudo isso aqui que é o corpo do texto, do sermão, dá-se em resposta, dá-se como resposta à pergunta do tema. Então, conforme está no módulo de vocês, ó, é o tema de forma de pergunta, veja só, e é o tipo mais fácil encontrado na Bíblia, de se encontrar na Bíblia. O seu desenvolvimento também é muito fácil, visto que se o tema aparece de forma de pergunta, o sermão será feito na base de contestação à pergunta feita. Você poderá notar que o rumo desse sermão é a contestação. Por exemplo, que farei para me salvar? Primeiro, crer no Senhor Jesus. Segundo, arrepender-se dos pecados. Terceiro, viver uma nova vida. Então perceba que a constatação, que a resposta dada à pergunta no tema é respondida no corpo do sermão. Então, se você vai desenvolver um tema em tom de pergunta, terá que responder a pergunta temática no corpo do sermão, ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Então, meus queridos, vamos lá. Então, ó, um tema interrogativo é aquele que se apresenta em forma de pergunta. O declarativo, geralmente, ele é retirado de uma declaração bíblica. Não é também difícil, certo? Não é também difícil. O tema declarativo é aquele que, a partir da declaração bíblica, né, a partir do enfático no texto, o corpo do sermão vai indicar essa declaração. Por exemplo, ó, vamos pegar o exemplo do módulo. No módulo, nós temos o exemplo de Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso é uma declaração bíblica. Aí o texto, o corpo do texto, vai confirmar essa declaração. Assim como no sermão interrogativo, o corpo responde à pergunta do tema, aqui afirma, fundamenta, certo? Esclarece. Então, conformou-se com o mundo, olhou para trás, perdeu a sua salvação. Exemplo 2. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Texto que eu já fiz menção, Romanos 1,16. Primeiro, a natureza do Evangelho, a prova do poder do Evangelho, os efeitos do poder do Evangelho. Então, o tema declarativo ele é retirado do próprio contexto bíblico. E o corpo do sermão vai confirmar essa declaração, essa afirmativa, essa declaração do próprio texto. O segundo, aliás, o quarto tipo de tema é o tema imperativo. Imperativo, gente, é aquilo que estabelece em ordem, conselho, pedido. Geralmente esse tipo de tema ele é construído a partir das ordenanças bíblicas. Por exemplo, nós temos em 1 Pedro 1,16, quando o texto diz, sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, é santo. Então, quando eu pego um tema, sede santos, quando eu pego um tema, então eu tenho esse tema aqui, sede santos, e né, o verbo ser, ele está no seu modo imperativo, não é um pedido, não é um desejo, não é um conselho, é uma ordem. Quando a Bíblia, por exemplo, apresenta mandamentos, em tom de mandamentos, em tom de ordenança, esse tipo de tema, ele é tema imperativo. Por exemplo, nós temos em Filipenses 4:3, alegrai-vos, é uma ordem, né?
E aí o corpo seria: alegrai-vos pela salvação, alegrai-vos pela paz conquistada, alegrai-vos pela esperança alcançada. O exemplo que eu dei, ser de santos, por exemplo, aí eu tenho o que significa ser santo, por que devemos ser santo, como podemos ser santo, bênçãos por sermos santos. Então nós temos aí exemplos desse tipo de tema, né? Tema imperativo. Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E aí nós temos, dentro desse contexto temático, uma ordem de Cristo. Então, o tema imperativo é aquele que aparece em forma de mandamento, de ordenança, ok? Eu posso, por exemplo, irmãos, hoje nós iremos pregar sobre orai sem cessar. É um tema imperativo. O verbo orar, orai, está também na sua forma, no seu modo imperativo. E por último, para a gente encerrar sobre os tipos de tema, nós temos o tema histórico-biográfico. O tema histórico-biográfico é aquele retirado dos exemplos negativos e positivos dos personagens bíblicos. Não é? Por exemplo, eu poderia pregar, estabelecer um tema, irmãos, hoje nós iremos falar sobre os erros de Davi. Hoje nós iremos falar sobre os exemplos de fé de Abraão. Esse sermão aí, aliás, esse tema, ele seria um tema histórico biográfico. E a estrutura, né, seria orientada dentro de um contexto histórico e também biográfico do personagem escolhido para a gente retirar algumas lições e aplicar. Certo? Vamos lá. Tem uma parte aí, eu trouxe para vocês apenas a guisa de curiosidade. Eu fui pregar em um lugar certa feita e esse era o tema da festividade. Pecado zero, viva o lado santificado da vida. O tema bem interessante, né? Bem elaborado. Nós temos aqui o que nós chamamos de intertextualidade, né? O diálogo entre textos. Nós temos aqui um conteúdo bíblico, que é santificado, com um conteúdo, um produto, que é o refrigerante. Acredito que seja a Coca Zero. E aí há esse tema aí, o pecado zero, a ausência do pecado e santidade. Então, o assunto a ser abordado é santificação. Não tem como fugir desse tema, é santificação. A questão é a seguinte: quais são as qualidades que justifica que um tema como esse é um tema de qualidade? Primeiro, para que um tema seja de qualidade, ele precisa ter objetivo. Ele precisa ter objetividade, certo? Ele precisa ter objetividade. O que é objetividade? É quando um tema ele sabe, aliás, quando o pregador, por meio de um tema objetivo, ele sabe onde quer chegar. Seria o propósito. Então, por exemplo, esse tema aqui, por mais engraçado e exótico que seja, ele tem um objetivo. Foi um congresso de jovens, levar a juventude, a igreja, à santidade, a refletir sobre a santidade, a importância de viver em santidade. E só em santidade podemos viver, né? Não sem pecado, que esse zero aqui seria uma hipérbole em relação ao pecado, mas pelo menos não viver pecando, não é? Então, ó, qualidade do tema, objetividade. Um outro detalhe que torna o tema, uma outra qualidade que torna o tema um tema de qualidade, um outro princípio, é a vitalidade. A vitalidade diz respeito àquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que tem vida. Um tema como esse, ele tem uma vitalidade. Nós temos aqui uma ideia de santificação, né? Nós temos uma ideia aqui de levar o povo à santificação. Então, além de objetivo, ele também tem vitalidade. Ele tem aqui a capacidade de despertar o interesse do povo a querer ouvir a mensagem.
E por último, para que um tema seja qualificado, categorizado, ou classificado como um tema que tem qualidade, é a relação com o texto bíblico. E, sem sombra de dúvida, dentre os dois últimos elementos aqui presentes, esse, sem dúvida alguma, é o mais importante. A gente, mais uma vez, retoma aquela necessidade de pautar tudo, o tema, a mensagem no texto bíblico. Então, o tema precisa ter objetividade, vitalidade, e ele tem que ter uma relação com a Bíblia. Bom, irmão, pecado zero tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver. Pecado é um assunto bíblico. Santidade é um assunto bíblico. Então, tem tudo a ver com a Bíblia. E outra mais. O texto que eles utilizaram foi lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, salvo equívoco, capítulo 1, versículo, acho que é o 15 ao 16. Eu não consigo escrever aqui. 1 Pedro, capítulo 1, do 15, do 15 ao 16, por ali, até o 18. Então, um tema relacionado a uma passagem bíblica. Meus queridos, aqui a gente encerra a nossa aula, certo? Tem uma parte final, mas isso aí fica com vocês. Tem uma parte final lá na página 89, aliás, 69, isso, 69, que é como desenvolver o tema. Ali, como desenvolver um tema. Deixa eu ver aqui, eu vi em algum lugar aqui isso aí. Bom, eu acredito, é uma parte que tem aqui, eu devo ter pulado. Eu acredito que o que foi falado já é suficiente com relação ao tema, e principalmente a como desenvolver um tema. Por quê? Porque quando falamos de tema, não estamos falando do princípio que orienta o sermão. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para desenvolver um bom tema? Interpretar o texto de forma precisa. Ora, se eu tenho um texto do qual eu li, interpretei-lo bem, entendi bem, extraí a mensagem principal, a ICT, né, extraí o conteúdo original, a questão do tema, a formulação do tema, o segundo passo é tranquilo. O mais difícil seria interpretar o texto, entendê-lo bem, contextualizá-lo e dessa contextualização retirar ou formular o tema. Meus irmãos, até a próxima aula. Eu vou mandar um aviso lá para o grupo, mas sábado eu estou estudando, passar o dia inteiro estudando. Estou fazendo um curso e por esta razão não vou poder dar aula. E aí, o próximo assunto, gente, eu vou dar uma olhada em relação a querer dá-lo de forma remota, em razão da sua extrema necessidade, que é a parte, não sei se dá para vocês verem, vou ver aqui. Bom, vocês veem aí, página 71, unidade 4, que é a estrutura do sermão. Essa aqui é a parte mais importante, né? Ela só fica, talvez, atrás da quinta unidade. A quinta unidade são os tipos de sermão. Aqui nós iremos entender como fazer uma estrutura, como estruturar um sermão e as suas principais partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Como concluir um texto, como iniciar uma pregação, como concluir um sermão, como desenvolvê-lo. Essas questões, essas perguntas estão relacionadas à estrutura do sermão. Então, eu tenho que ver aí a minha disponibilidade. Talvez na próxima semana eu já estou bem tranquilo em relação aos meus estudos. Essa primeira etapa do que eu estou fazendo é muito pesada. E amanhã eu estarei o dia inteiro, não sei a hora que eu vou terminar. Por essa razão, não poderei dar aula à tarde. Se eu ver a necessidade, pode ser que eu, por forma remota, de fato, eu trabalhe
a unidade 4 para não atrasar. E sábado que vem a gente já inicia, aliás, já inicia não, a gente parte para os tipos de sermão. Eu acredito, dependendo da data, deixa eu ver aqui, porque nós não podemos passar do dia 30. Isso aí a gente não pode, do dia 30, né? Nós não podemos passar do mês, porque a programação, a sistemática, foi para 3 meses. Então, dentro desses 3 meses, a gente quer concluir esse módulo. Deus abençoe, meus irmãos. Oreis por nós. Somos carentes das orações de vocês, viu? E até o próximo encontro, ou virtual, ou online, ou presencial.